E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai começar a nossa primeira videoaula do conteúdo de filosofia. Bueno, a gente vai começar a estudar hoje que existem diferentes formas que o ser humano usa para compreender o mundo. Não só para compreender o mundo, mas para entendê-lo, para estudá-lo, para aprender sobre o mundo, aprender sobre as coisas que estão nele e também formas de compreensão que ajudam ele se entender, o ser humano próprio se entender. Bueno, a gente tem 4 formas principais de compreensão do mundo que o ser humano usa. A primeira é o senso comum, a ciência, a religião e a filosofia. E tem uma outra que é a arte. A arte também é uma forma de compreensão do mundo. A gente vai começar a estudar a primeira forma de compreensão que o ser humano usa para compreender então esse mundo, conhecer o que há nesse mundo, conhecer as diferentes coisas que existem. E a primeira forma a gente chama de senso comum. Bueno, professor, o que é o senso comum? Nós todos começamos a nossa vida nos relacionando com esta primeira forma de compreensão do mundo, que é o senso comum. Observem, senso comum está escrito com S e comum. E comum, né? Senso comum. Não é aquele senso com C. Aquele senso com C é aquela pesquisa que o governo faz na casa da gente. Que as pessoas vão lá e, por exemplo, perguntam quantas pessoas moram na tua casa, o que você tem de eletrodoméstico dentro de casa. Aquele é o censo do IBGE. O que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que a gente está olhando aqui é um outro tipo de censo. Senso comum, ele é escrito com S. É um tipo de postura, um tipo de compreensão, então, deste mundo. A gente vai começar agora a entender quais são as características do senso comum. Vocês todos já devem ter tido dor de estômago. E vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. Muitas vezes é a nossa avó ou a nossa mãe que recomenda. Elas dizem assim, ou o nosso pai também, né? Elas dizem assim, vai, tá com dor de estômago? Vai lá e toma um chá de boldo. Mas aí a gente pode se perguntar, da onde vem esse conhecimento de que chá de boldo faz bem para dor de estômago? Da onde elas aprenderam isso? Como elas sabem isso? Esse é um tipo de conhecimento do senso comum. Um conhecimento que é passado de geração em geração pela tradição. É um tipo de conhecimento que alguém ouviu falar, aprendeu, deu certo e passou para o outro, né? Alguém, um familiar ou alguém conhecido seu, aprendeu, deu certo e passou para o outro. É um conhecimento do nosso dia a dia, um conhecimento mais prático do nosso dia a dia. O senso comum tem algumas características que a gente vai começar a ver agora. Pensem da seguinte forma, tá? Quando você vai atravessar uma rua, né? Ou uma BR, você aprendeu isso de que forma? Alguém lá, quando você era pequeno, explicou para você como se atravessa a rua. Isto é, você olha para um lado, para outro e depois atravessa. Só que em determinado tempo da história, ou determinado tempo, sei lá, alguém teve que errar para saber como se atravessa a rua. Alguém morreu. Então, você aprendeu desde pequeno que atravessar a rua, a gente olha para os dois lados, atravessa na faixa de pedestres, toma todo o cuidado. O senso comum é esse saber, esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento que a gente adquire na experiência do dia a dia. O que a gente quer dizer com experiência do dia a dia? No nosso dia a dia. Ué, como assim no nosso dia a dia, professor? Vocês vieram aprendendo coisas no seu dia a dia. Na escola, pelos pais, vocês vieram aprendendo pelos familiares, vocês vieram aprendendo na tentativa e no erro.
E esse tipo de conhecimento que a gente adquire estritamente pela experiência, o que é a experiência? Ir lá e fazer, né? É um tipo de conhecimento, é um tipo de saber, que a gente chama de senso comum, e que é do dia a dia, tá? Esse tipo de saber do senso comum, tá aqui, ele não necessita de uma reflexão, de uma elaboração mais profunda pra gente. A gente não precisa pensar muito, refletir sobre ele. Ele é um tipo de saber mais prático do nosso cotidiano, né? Eu vou lá e faço, eu vou lá e aprendi, então eu deu certo, eu vou passar para o outro e dizer que é assim, né? Você não faz um cálculo de física para atravessar uma rua. Você não pega, por exemplo, um caderno. Vou pegar um caderno. Vai lá, pega uma cadeirinha. Senta do lado da BR, da estrada, né? E começa a fazer um cálculo para atravessar a faixa. Você não faz isso. Isso já é meio que imediato, porque você aprendeu desde pequeno a atravessar a faixa. Esse tipo de conhecimento, esse conhecimento mais prático do dia a dia, que você aprende de geração em geração, porque alguém lhe ensinou, a gente chama de um conhecimento de senso comum, tá? Ah, mas a gente, então, por que a gente estuda lá a distância, velocidade, tempo na física? Porque a gente estuda isso em relação a ter um saber mais científico em relação à questão desse saber prático, né? Mas você aprendeu a atravessar a rua porque alguém lhe ensinou. E você não precisa a todo momento, por exemplo, imagina se fosse isso como eu estou fazendo aqui, né? Você pegar a cada atravessar de rua ou de faixa, você chegar e ter que fazer um cálculo de física, né? Para depois atravessar a faixa. Não é assim que funciona. Esse tipo de conhecimento mais prático, mais de imediato, que a gente chama, mais de imediato mesmo, e que você aprende de geração em geração, é um tipo de conhecimento do senso comum. Eu não preciso fazer uma elaboração mental, eu não preciso fazer uma grande reflexão para atravessar a rua. Mas eu aprendi isso de alguma forma em algum momento da minha vida. Alguém me ensinou. Esse tipo de ensinamento, esse tipo de saber, conhecimento que é passado de geração em geração, pela tradição, muito pela nossa educação que a gente recebeu, ele é um tipo de conhecimento, ele é um tipo de saber, ele é um saber de senso comum, né? O senso comum, além disso, a gente adquire ele sem se dar por conta. Tipo, eu não penso assim, adquiri tal conhecimento agora. Não, você vai adquirindo esse conhecimento de senso comum, esse saber, no dia a dia, na vivência, nas experiências, quando você vai crescendo, quando você vai vivendo as suas fases, a infância, a adolescência. Até hoje a gente adquire muito saber de senso comum. A cada dia a gente está aprendendo uma coisa nova e isso tem a ver com esse saber que a gente às vezes adquire sem se dar por conta. O que é sem se dar por conta? Que a gente não para e faz uma grande reflexão e um aprofundamento técnico, científico, né? Ele é de imediato. Eu vou lá, ele é de imediato. O que eu quero dizer com isso? Eu vou lá, faço, aprendo e deu, né? Ele é prático. É um saber ametódico. O que é ametódico? Vamos entender essa palavra ametódico. Quando o A vem na frente de uma palavra, né, é uma certa negação, né? Então aqui, saber que não tem um método. Como assim, professor? Ele não tem um método? Não, ele é diferente da ciência. A ciência vai ter um método científico, tem etapas que a gente deve fazer, que o cientista deve cuidar para desenvolver
o saber científico. No senso comum, a gente não tem um método a ser seguido. A gente vai lá e aprende da nossa forma, do nosso jeito. E ele é um sistema, ele é um saber que não é sistemático. É um saber não sistemático. E o que quero dizer com isso? É um saber que ele não tem um sistema que você deve seguir para aprendê-lo. O que significa isso? Ele não segue um conjunto de regras fixas para acontecer. Ele não segue um conjunto de regras, né, que nem o método científico, que tem suas etapas. Então ele é um tipo de saber que ele é metódico, sem método, né, não tem um método, e não tem um sistema, uma sequência, não tem algo que vem primeiro para depois vir algo que vem por segundo lugar, depois em terceiro, quarto, não. Ele não tem isso, tá? É um saber mais prático. Ele contenta-se com as aparências. O que é contentar-se com as aparências? Vamos pegar, por exemplo... Deixa eu ver. O que nós podemos pegar, por exemplo? Vamos pegar, por exemplo... Esta garrafa aqui, tá? Esta garrafa aqui. O senso comum vai olhar para esta garrafa e vai dizer... Bom, é uma garrafa com um líquido colorido. Ok, deu. O senso comum vai dizer isso. Ele vai se contentar, na real, só com a aparência. Ele não vai aprofundar, não vai fazer um exercício de reflexão e elaboração profunda em relação a o que é de fato uma garrafa, como é feito o plástico da garrafa, o que é que existe dentro desta garrafa, que líquido é que há nesta garrafa, o que é e qual substância que deixa este líquido azul dentro da garrafa. Não, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Ele vai olhar e dizer, é uma garrafa com algo colorido, um líquido colorido. É um tipo de saber que se contenta com as aparências, não aprofunda. A gente viu que o senso comum é um tipo de saber, então, que se contenta com a aparência. Ele não vai aprofundar e não vai fazer uma reflexão em relação a esse saber. Ele não vai aprofundar. A gente pode dizer, então, que esse tipo de saber, ele é um saber superficial. O que é superficial? Ele fica na superfície. Ele não aprofunda as causas e os porquês. Ele fica na superfície, tá? E ele é um saber de tipo acrítico. O que é acrítico, professor? De novo, ali. Ele é um saber que não exerce, a gente não exerce uma crítica, a gente não busca as causas e o porquê das coisas. Por isso que ele é acrítico. Ele não aprofunda esse conhecimento. É aquilo. E deu. Basta. Tá? Aqui outro ponto que eu falei desde o início. O senso comum, esse saber, essa informação, esse conhecimento que a gente tem, ele é nos passado de geração em geração. Ou pela tradição. Por exemplo, é nos passado pela tradição gaúcha, que é algo da nossa tradição tomar chimarrão. Foi passado de geração em geração. Foi passado pelos nossos antepassados, que passaram para os nossos avós, que passaram para os nossos pais e que chegou até nós. É um tipo de conhecimento do senso comum, passado de geração em geração, né? Aqui a gente vai ver mais para o final que essa ideia, o senso comum tem seus elementos positivos? Tem sim. Mas também tem seus elementos negativos, que a gente tem que cuidar muito em relação a eles, tá? É pelo senso comum que, por exemplo, a gente se mantém vivo. Como assim, professor, a gente se mantém vivo? Então, galera, esse tipo de conhecimento, né? Que ele é mais prático, é mais ou menos, é mais do dia a dia, que você aprendeu lá na sua infância, de geração em geração, pelos seus pais ou por alguém que lhe ensinou. Esse conhecimento a gente chama de um conhecimento mais do cotidiano, mais do dia a dia, que é o senso comum, né? Então, é devido ao senso comum que você está vivo. Pensa nisso, é devido ao senso comum que você está vivo. Porque se não fosse o senso comum, você poderia, por exemplo, morrer no teu dia a dia. Gente, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai atravessar a faixa, ou sei lá, uma BR, uma estrada,
a gente faz meio que um cálculo já de cabeça, entendeu? Já é meio que naturalizado, essa é a palavra, na gente. A gente não precisa pegar necessariamente um caderno, uma caneta e a fórmula da física e sentar ali e calcular para depois ver. A gente, pela nossa prática do dia a dia, a gente já sabe que, tal distância tá tal carro, tal distância tá tal carro. Eu olhei os dois lados, dá tempo de atravessar e eu fui. Aí é bom, entendeu? Dá certo. Passei. Calculei e passei. Entenderam? Então é um pouco isso. Essa é a ideia do senso comum. Claro, estou trazendo um exemplo aqui para vocês. Tem as suas vantagens do senso comum? Tem, mas também tem as suas desvantagens que a gente já vai ver logo em seguida. Imagina se vocês não tivessem toda essa informação, esse conhecimento e esse saber prático do dia a dia, né? É importante você saber como você abre uma porta. Vocês já pararam para pensar como eu aprendi a abrir uma porta? Ou como eu aprendi a descer uma escada? Ou como eu aprendi a usar o banheiro? É um saber que veio de geração em geração, passado, né? Que foi nos ensinado e que são saberes que nos mantêm vivos no nosso dia a dia. Imagina se você não soubesse como abrir uma porta ou como usar o banheiro, né? O que aconteceria? Então o senso comum é um tipo de saber que nos mantém vivos no nosso dia a dia. A gente aprendeu como atravessar uma rua. Se nós não tivéssemos aprendido, o que seríamos de nós? E aí vem uma questão importante. Bom, como aprendemos esse tipo de saber? Alguém nos falou. Alguém foi lá, pegou a nossa mãozinha e atravessou conosco a rua. Mas se a gente ir mais atrás e pensar, bom, mas como alguém aprendeu a passar a rua desta forma e não de outra? A gente já vai ver mais adiante isso, tá? Então, quando a gente fala que o senso comum é passado de geração em geração, é esse conhecimento prático. Um efeito positivo é esse tipo de conhecimento que nos mantém vivo no nosso dia a dia, né? Outro ponto importante, outra característica super importante do senso comum, desse saber, ele é subjetivo. Bom, professor, o que tu quer dizer com a palavra subjetivo? Subjetivo significa aquilo que é do sujeito. Aquilo que é próprio desse sujeito que vai aprender. Então, por exemplo, cada pessoa ela vai ver o mundo à sua maneira, ela vai formar as suas opiniões. O senso comum é um tipo de saber que vai se relacionar diretamente com esse sujeito. Esse sujeito tem seu modo de aprender aquilo. Esse sujeito tem a forma como vai encarar o mundo própria. Então é um tipo de saber, o senso comum subjetivo, muito relacionado conosco mesmos, né? É um saber subjetivo, então, o senso comum, ele não se preocupa com uma fundamentação e com uma crítica. Era aquilo que a gente está falando. Ele é superficial, ele é acrítico. Ele não vai buscar por os fundamentos ou as causas e os porquês do porquê que o chá de boldo melhora o estômago. Não, eu quero resolver um problema prático, na hora. Que é o quê? Passar minha dor de estômago. Então eu vou lá, aprendi de geração em geração que o boldo faz bem para dor de estômago. Fui lá, peguei, fiz, tomei, resolvi. Ele não vai buscar os porquês. Qual é o princípio químico que tem o chá de boldo e que reage lá no meu estômago e que faz a dor passar? Não, isso quem vai fazer é a ciência. A ciência vai fazer esse movimento das buscas e dos porquês das coisas. O senso comum, não. Então, a ciência se baseia também em muitas coisas do senso comum para fazer as suas pesquisas, né? Para buscar os porquês e as causas. O senso comum, então, é um saber próprio que vai resolver os nossos problemas práticos do dia a dia, né? É um saber que vai nos ajudar nesse nosso dia a dia, no cotidiano, etc. e tal. É que nem o exemplo que eu mostrei para vocês. Quando eu vou atravessar a rua, eu faço mentalmente a análise
do carro que vem vindo lá, do carro que vem vindo cá e atravessa a rua. Resolve um problema prático que é atravessar a rua. A maior parte do nosso conhecimento humano, né, ele provém do senso comum. O que a gente chama de conhecimento informal, tá? Que é aquele conhecimento que a gente aprende então no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, é esse conhecimento de senso comum. A maior parte do nosso conhecimento, das nossas informações, dos nossos saberes, são assim. A maior parte, né? E é isso que nos ajuda também a manter vivo. Só que não adianta a gente ficar só nesse saber que ele é de senso comum. A gente precisa dar um passo além. A gente precisa buscar um conhecimento mais formal. Por isso, a importância da escola. A escola, enquanto instituição, e aqui abrindo um parênteses, ela vai nos proporcionar o contato com o conhecimento formal, conhecimento científico, né? Com o conhecimento escolar. Justamente para a gente pensar também as coisas do senso comum. Por que a maior parte do conhecimento humano provém do senso comum? Porque muito do que a gente aprende é pela nossa educação que vem e a gente vai aprendendo de geração em geração, né? Que a gente foi educado, que a gente foi ensinado pelos nossos pais, etc. e tal, né? Outro ponto essencial do senso comum. Ele é um saber baseado em fatores culturais. E aqui eu coloquei diversos fatores culturais. Religiosos, mágicos, psicológicos, particulares, etc. O que eu quero dizer com fatores culturais? Muitas coisas que a gente aprende desse conhecimento de senso comum, ele está baseado na cultura. Por exemplo, meu pai aprendeu, lá no tempo dele, que isso era o certo a se fazer. Então, ele me ensina que isso é o certo a se fazer e que isso é o errado. Ele passa de geração em geração os seus conhecimentos, os seus saberes e as suas informações, baseado na cultura dele e na cultura que ele viveu. Só que a gente sabe que a cultura, ela muda, né? A cultura deve ser problematizada, a cultura deve ser refletida, a cultura deve ser questionada, porque os tempos mudam. Os tempos mudam. Então, esse saber de senso comum, ele está muito baseado nos fatores culturais. Por exemplo, um bom relacionamento na época dos teus pais significava uma coisa. Na época de hoje significa outra coisa. Então a cultura também constrói o conhecimento de senso comum. E aqui vem um perigo que a gente já vai falar mais adiante, que é o ponto negativo do senso comum. Outro ponto super importante do senso comum é a ideia de tentativa e erro. Vamos voltar um pouquinho no exemplo aquele que eu dei da pessoa que vai atravessar a rua, né? Alguém ensinou para ela que se atravessa a rua desta forma, certo? Mas quem que descobriu pela primeira vez que atravessar a rua tem que se ter um cuidado mínimo de olhar para os lados e atravessar? Já pararam para pensar que teve alguém que tentou e errou? E viu que não era assim que deveria se fazer? Já parou para pensar que muitas coisas que a gente tem no senso comum, a gente tem certo agora e a gente reproduz e foi passado de geração em geração, mas em algum momento foi uma tentativa que fizeram e pôde dar errada. Ou deu errado. Como que sabemos que o boldo faz bem para dor de estômago? Talvez alguém que descobriu isso experimentou muitas coisas antes que deram errado e que depois descobriu que o boldo dava certo. Até aqui a gente viu algumas características do senso comum. A gente sabe que existem formas diferentes de compreender o mundo. Senso comum, ciência, filosofia, religião e eu também comentei da arte. Cada uma dessas formas tem os seus pontos positivos
e os seus pontos negativos. Durante o vídeo, eu vim trazendo alguns pontos positivos do senso comum. E agora, eu vou trazer alguns pontos negativos do senso comum. A gente não está aqui para dizer se uma forma é melhor e outra é pior. Não, não é essa a ideia. É perceber cada forma de compreensão que o ser humano usa para entender o mundo e também problematizar cada uma dessas formas nos seus pontos positivos, nos seus pontos negativos, nas suas potencialidades e nos seus limites. Bom, pessoal, vocês viram aí no vídeo essa imagem aqui. A gente tem um grupo de pessoas em azul que diz: coitado, é tão diferente, para o cara que está ali em laranja, que diz o seguinte: que desperdício, todos iguais. Por que que eu trouxe essa imagem aqui para vocês? Pelo seguinte: muitas vezes o senso comum vai passar pela ideia de que é o pensamento da maioria das pessoas e da maioria da sociedade, então eu também vou pensar assim. E aqui que nós encontramos o maior perigo do senso comum, que é o quê? Muitas vezes a gente acaba reproduzindo certos discursos, certas falas, certas posturas, certos comportamentos, certas ideias que sim, nos passados de geração em geração e pela tradição, porque a maioria faz isso, ou porque a maioria pensa assim. Então eu também vou pensar. É o típico Maria vai com as outras, ou João vai com todos. E aí existe uma questão que é esse ponto negativo do senso comum, sobre essa perspectiva, sobre essa relação. Quando a gente traz essa ideia, porque a maioria, então eu vou pensar assim também. Por quê? Porque a gente acaba perdendo a nossa capacidade crítica própria de pensamento, de reflexão, de questionamento diante daquilo, tá? Então a gente tem que cuidar muito essa postura, muitas vezes, que a gente tem. Porque a maioria, então eu também vou ser assim. Não. Por isso a importância da gente exercer por conta própria a nossa capacidade de pensar aquilo, a nossa capacidade de reflexão, problematizar o que vem pela maioria, né? Porque nem tudo que vem pela maioria é o mais adequado. E é nesse tipo de situação que muitas vezes a gente tem certos discursos que são discriminatórios, discursos que trazem certos preconceitos e que às vezes são justificados na ideia: é porque a maioria pensa assim. Ou foi me passado de geração em geração, fui educado assim, parará, parará, parará. Não. Agora a gente vai ver um exemplo bem prático que a gente tem que problematizar discursos que vêm com essa ideia da geração, ou que vem na ideia de que a maioria pensa assim. Vamos assistir um pequeno videozinho chamado Filó. Filó, no momento que uma mulher decide a ter marido e filhos, eu acho que ela tem que cumprir as regras da casa. Tu não acha isso? Pelo menos os meus pais me ensinaram assim, que mulher é para isso, é para cuidar dos filhos, o marido, a casa, essas coisas todas. E ela batendo o pé com o marido, precisava que coisa mais horrível, que coisa mais horrível que eu assisti, sabe? Eu fiquei abismada, tamanha desobediência daquela mulher, sinceramente. Mas menino, o que tu tá me dizendo? Que uma mulher tem que ser submissa ao marido? No século que a gente vive hoje?
Uma mulher foi feita só para lavar, passar, cuidar de marido e filho? Um objeto de um homem? Jamais eu vou concordar contigo isso, minha amiga. A mulher tem que ser empoderada, ela tem que ser livre, ela tem que ser livre para fazer aquilo que ela bem entender. É óbvio, isso com todo o respeito, sempre com educação, com respeito, mas não ser submissa ao marido. Vocês acabaram de ver esse vídeo que eu intitulei Filó, que a minha mãe me ajudou a gravar aqui em casa. Vocês viram a Filó problematizando um discurso da amiga dela. A amiga diz, bom, eu aprendi assim, de geração em geração e tem que ser assim. Pessoal, aqui a gente tem que cuidar, porque esse é um dos problemas muitas vezes do senso comum. Ah, porque é da tradição, porque a maioria pensa assim, então eu vou reproduzir, passar isso adiante e vou pensar assim, né? Tem uma diferença entre aquilo que é da tradição e aquilo que é arcaico. Não é porque é da tradição que necessariamente tem que ser arcaico. Então, por isso é importante a gente sempre estar refletindo e questionando esses discursos para não estar legitimando preconceitos, discriminações, etc. e tal. Nós vamos ver mais uma imagem agora. Observem a imagem. Existem duas pessoas dentro de um monstro, de uma figura, que está escrito aqui, senso comum. E elas dizem para aquela pessoa que está fora, para que ficar aí fora? Aqui dentro é mais quentinho. O que essa imagem quer nos trazer? Muitas vezes é muito mais confortável ficar no discurso do senso comum, no discurso que a maioria das pessoas fazem ou que a maioria das pessoas tem. É preciso que nós façamos um exercício próprio de reflexão, um exercício próprio de questionamento. Por quê? Para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente tenha as nossas próprias opiniões e não vá pela maioria. Porque a maioria não necessariamente está certa. E muitas vezes a gente segue a maioria e a gente acaba reproduzindo fala, discurso e muitas vezes preconceitos. E colocando como base porque a maioria pensa assim. A gente tem que ter o nosso ponto de vista, a nossa crítica e a nossa análise. Bom, pessoal, o senso comum, como eu falei, tem os seus pontos positivos, como eu destaquei durante o vídeo. E também tem os seus pontos negativos. O senso comum tem os seus limites e tem as suas potencialidades, certo? Por que eu quis trazer um pouco disso nesse conceito do senso comum? Porque muitas vezes a gente vai ouvir falar que o senso comum, sim, é o pensamento da maioria, é o pensamento da maioria das pessoas ou da maioria da sociedade, sim. Só que nós não vamos analisar também pontos positivos que o senso comum tem. Como eu disse, por exemplo, é devido ao senso comum que a gente tem esse conhecimento prático do dia a dia que nos mantém vivo. Não cabe aqui dizer qual é a forma de conhecimento melhor ou pior, não é essa a ideia. Uma postura filosófica, uma atitude filosófica diante dessas formas de conhecimento é justamente pegar cada uma delas e analisar isso. Analisar suas potencialidades, seus limites, fazer uma reflexão sobre elas. Se nós pegarmos, por exemplo, o senso comum, ele não basta por si só. O que eu quero dizer com não basta por si só? É necessário que nós, enquanto pessoas,
tenhamos relação com outras formas de conhecimento, outros saberes, justamente para que a gente entenda esse mundo e não fique baseando o entendimento desse mundo numa só forma de compreender as coisas, né? E muitas pessoas, por incrível que pareça, baseiam a sua forma de compreender as coisas porque a maioria diz assim. Às vezes baseiam só no senso comum. E isso é bem problemático. Seja em diferentes áreas, seja em relação a uma opinião, a um assunto polêmico, à política, etc. e tal. E aqui eu destaco de novo. Por que é importante a escola? A escola faz esse movimento, no sentido de, bom, a gente aprendeu lá da nossa geração, pelos nossos pais, a gente teve essa educação informal, essa educação também relacionada ao senso comum, mas a gente vai para a escola para ter acesso a um outro tipo de saber, a um outro tipo de conhecimento, que a gente vai chamar de um conhecimento mais formal, né? Por isso a importância da escola. Ela nos dá a possibilidade de ter acesso a um tipo de saber para além daquele informal da educação que foi nos dado, da educação de geração em geração, etc. e tal. A escola nos dá a possibilidade de ter acesso a essa informação e esse conhecimento mais formal. Eu acredito que para essa primeira videoaula, para a gente trabalhar esse conceito de senso comum, tá bom, porque a gente coloca e problematiza o conceito. Tá? A próxima aula que a gente vai ter vai ser sobre o conceito específico de ciência. Galera, então é isso. Eu agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro o conceito. Se tiver dúvidas, vocês colocam nos comentários ou me mandem que eu tento responder. E se inscrevam no canal, vão lá no sininho, cliquem no sininho, ativem as notificações, que daí vocês vão ficar sabendo quando que tem vídeo novo, tá bom? Se cuidem, galera, e obrigado por mais uma oportunidade. Beijo para todo mundo.